Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de linfonodos. No vídeo anterior, a gente falou a respeito do trajeto dos vasos linfáticos. Falamos que os vasos linfáticos percorrem um trajeto paralelo em relação aos vasos sanguíneos. Também foi demonstrado no vídeo anterior que há estruturas ovaladas, pequenas, localizadas em determinados pontos dos trajetos dos vasos linfáticos. Essas estruturas são os linfonodos. Se nós ampliarmos um linfonodo, nós podemos ver uma fotografia parecida a essa. Uma estrutura oval ou em forma de feijão localizado ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. Essa estrutura é extremamente importante uma vez que vai permitir a filtração da linfa. A linfa, nós também já falamos, é o líquido que percorre o interior dos vasos linfáticos. Esta linfa, quando chega no interior agora dos linfonodos, vai ser filtrada, e isso é de extrema importância para a manutenção da saúde da pessoa. Vamos ver como é a estrutura de um linfonodo. O linfonodo, primeiramente, ele é envolvido por um tecido conjuntivo fibroso. Esse tecido conjuntivo fibroso vai dar o formato do linfonodo, seja ovalado ou em forma de feijão, e também confere proteção ao linfonodo. O linfonodo também pode ser dividido em algumas porções. A primeira porção mais externa é chamada de região cortical. Na figura, esta região cortical está representada pela essa porção verde claro. Já a porção mais interna é chamada de região ou porção medular. Na figura, a região medular é representada numa coloração mais escura. Também existe uma outra porção chamada de hilo. Hilo é uma porta de entrada, e este hilo está localizado na região côncava do linfonodo. O hilo é formado por uma parte incompleta da medula. No hilo ocorre a entrada ou saída de vasos. Nessa ilustração, nós estamos vendo a saída de vasos eferentes do sistema linfático. Porém, embora essa figura não mostre, ocorre também a entrada ou saída de vasos sanguíneos no hilo do linfonodo. Vamos ver que existem projeções que partem a partir da região cortical e também do hilo. Essas projeções recebem o nome de trabéculas. Essas trabéculas vão formar paredes no interior de um linfonodo e vai permitir também a compartimentalização da região da medula do linfonodo. Conforme eu escrevi para vocês, as trabéculas se estendem para dentro do linfonodo a partir da cápsula de tecido conjuntivo e do hilo, dividindo-o em vários compartimentos. Uma outra estrutura que eu gostaria de mostrar são os centros germinativos. Essas grandes massas de tecido linfóide localizada no interior da região do córtex servem como centros de formação de linfócitos. Os linfócitos nós já estudamos na playlist de imunologia. Os linfócitos são os glóbulos brancos, as células que vão defender o nosso organismo contra a entrada de corpos estranhos, contra a entrada de antígenos, de patógenos. Então, esses centros germinativos são massas de tecido linfóide no interior do córtex que serve como fonte de linfócitos, ou seja, serve como a produção de linfócitos, a produção de células também chamadas de glóbulos brancos. Vamos ver alguns exemplos de linfócitos produzidos pelos centros germinativos. Alguns linfócitos podem ser produzidos nos centros germinativos, como os linfócitos B. Nós já aprendemos também na playlist de imunologia que os linfócitos B
participa da produção de anticorpos a partir da diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos. Uma outra classe de linfócito são os linfócitos T. Esses linfócitos T vão participar da imunidade mediada por células. Uma outra classe de linfócitos que também é produzida pelos centros germinativos dos linfonodos são os macrófagos. Os macrófagos são células diferenciadas a partir dos monócitos. Os macrófagos apresentam como função a fagose. Esses macrófagos vão englobar os antígenos, partículas estranhas, e vão digerir essas partículas estranhas, protegendo dessa forma o nosso organismo contra a invasão de agentes patógenos. Vamos falar agora a respeito dos vasos aferentes dos linfonodos. Os vasos aferentes são vasos que entram em diversos pontos da periferia a partir da região convexa do linfonodo. Se nós olharmos novamente para a figura que representa o linfonodo, perceba que na região convexa do linfonodo existem vários vasos que estão chegando ao linfonodo. Esses vasos são os vasos aferentes. E qual a função desses vasos aferentes? Vai conduzir a linfa dos vasos linfáticos para o interior dos linfonodos. Então, gente, a linfa está chegando no interior dos linfonodos a partir dos vasos aferentes. E esses vasos aferentes sempre estarão distribuídos na região convexa do linfonodo. Perceba um outro detalhe. Este corte ou este outro corte mostra o interior de um vaso aferente. Veja que no interior do vaso há projeções que partem a partir da periferia do vaso e vão em direção ao centro. Essas projeções são válvulas que vão direcionar a linfa dos vasos aferentes para o interior dos linfonodos. Veja, projeções, chamadas de válvulas, que vão direcionar de forma unidirecional a linfa dos vasos aferentes para o interior dos linfonodos. E por que é importante chegar a linfa no interior dos linfonodos? Isso é importante, pois o linfonodo participa do processo da filtração da linfa. Agora, a linfa no interior dos linfonodos vão percorrer um sistema de seios. Os seios nada mais são do que vasos tortuosos que permitem o fluxo lento da linfa no interior dos linfonodos. E, além disso, os seios são preenchidos por que nós chamamos de fibras reticulares. Nós vamos ver que a característica desses seios serem tortuosos, permitir um lento fluxo da linfa somado com as fibras reticulares, são dois eventos extremamente importantes para a filtração da linfa. Conforme eu escrevi para vocês, a linfa, ao entrar no interior de um linfonodo, vai lentamente ser filtrada através de um conjunto de canais irregulares no linfonodo. Esses canais são os seios e são preenchidos por fibras reticulares. Como que vai ocorrer a filtração? A linfa, pessoal, que circula no interior dos linfonodos apresenta um grande número de patógenos, seja micro-organismos ou outras partículas estranhas. Esses micro-organismos ou partículas estranhas recebem o nome de antígenos. Os antígenos podem causar doenças para os humanos. Por isso, a necessidade de filtração da linfa. Agora, o que acontece?
Esses antígenos que podem causar doença vão ficar aprisionados nas fibras reticulares e serão atacados por células de defesa, pelos linfócitos que foram produzidos a partir dos centros germinativos. Lembra que nós já falamos, os centros germinativos podem produzir linfócitos como macrófagos e também os linfócitos. Então veja o que está acontecendo. A partir dos vasos linfáticos, a linfa está ganhando o interior do linfonodo a partir dos vasos aferentes. Dentro do linfonodo, a linfa vai percorrer um conjunto de seios, vasos tortuosos preenchidos por fibras reticulares. Isso vai fazer com que a linfa, trafegando lentamente no interior dos seios, possa permitir que patógenos, que os antígenos, como micro-organismos ou outras partículas estranhas, sejam aprisionados pelas fibras reticulares e macrófagos e linfócitos atuem imunologicamente. Estas células foram produzidas pelos centros germinativos. O que os macrófagos vão fazer? A fagocitose e a digestão dessas partículas estranhas. E os linfócitos vão agir seja pela produção de anticorpos, ou seja, pela imunidade mediada por células. A partir desse ponto que ocorreu a filtração e a eliminação de antígenos, ocorrerá a saída da linfa do interior de um linfonodo. Esta saída ocorre pelos vasos linfáticos eferentes. Esses vasos linfáticos eferentes estão presentes na região do hilo. Esses vasos agora vão permitir a saída da linfa que estava no interior do linfonodo e volta para os vasos do sistema linfático. Note que, novamente, este vaso cortado também apresenta projeções que partem da periferia e vão em direção ao centro do vaso. Essas projeções são válvulas, que novamente vão direcionar de forma direcional a linfa do interior do linfonodo agora para o interior do vaso linfático. Esses dois vasos que estão representados nessa figura são os vasos eferente e sua função seria conduzir a linfa do interior do linfonodo para o sistema de vasos linfáticos. Gente, a respeito dos linfonodos, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham ficado claras essas informações, que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.